Muito bem, inventores e inventoras da história. Saudações cordiais, prazer estar com vocês em mais um vídeo aqui no canal. E hoje, na série Inventando História na Estrada, eu trago para você uma visita ao Memorial da Resistência, ou também conhecido como Memorial da Ditadura, em São Paulo, capital. Então, partiu! Então, pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês o Memorial da Resistência ou Memorial da Ditadura. É um lugar de memória sobre a ditadura civil-militar brasileira que ocorreu entre 1964 até 1985, quando vem a redemocratização. O local fica nas antigas dependências do Departamento Estadual de Ordem Política e Social, o DEOPS, que é um tipo de DOPS estadual. Lembre que o DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social, era temidíssimo porque perseguia opositores. Aliás, órgãos como o DEOPS ou o DOPS são bastante comuns em ditaduras, em regimes autoritários. É um tipo de polícia política. Veja, não é aquela polícia como a civil e a militar que, pela lei, devem garantir a sua segurança pública, protegendo você de, eventualmente, um ato de violência. Não, a polícia política, ela persegue barbaramente, muitas vezes, opositores, dissidentes de regimes autoritários de poder. Atualmente, o Memorial ele é gerenciado pela Pinacoteca do Estado de São Paulo. Aliás, um espaço magnífico, a Pinacoteca, todos devem conhecer, fica ali pertinho, inclusive, e que reúne centenas de obras de arte fantásticas. Então hoje eu vou apresentar para você, inventor e inventora da história, algumas salas, alguns espaços do Memorial da Resistência ou Memorial da Ditadura. Então, partiu! Muito bem, senhoras e senhores, cá estou eu, Alanzinho, em São Paulo, e eu estou aqui próximo à Estação da Luz, aqui numa seccional da Pinacoteca de São Paulo, e olha só, Memorial da Resistência, sim, aqui é o Memorial da Resistência, onde vocês têm então um setor da Pinacoteca de São Paulo, e é o local onde se tem várias lembranças, celas e tudo mais da ditadura civil-militar brasileira. Aqui foi, né, durante muitos anos, a sede do Departamento Estadual de Ordem Política e Social, o DEOPS, que era o DOPS estadual que atuava junto com a ditadura. Ó, pessoal, aqui é a entrada do Memorial da Ditadura, né? Aqui você tem vários elementos, várias situações contando a trajetória, a história desse momento em particular da nossa história. E olha que bacana, quando você vem aqui, estão vendo? Vocês encontram essas plaquinhas. Essas plaquinhas você vem, puxa elas, e tem aqui o histórico do que se trata, assim como a imagem de onde ficava, disso que a plaquinha fala. Então aqui no caso, ó, Campo de Prisioneiros Bauru, rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. Né? Então, portanto, você tinha aqui esse memorial realmente, né? É a memória da ditadura militar. E aqui nesse mapa, inclusive, ó, locais de graves violações de direitos humanos entre 64 a 85, né? Então coloca o número por estado. Tá vendo? Cada pontinho desse foi um local onde aconteceu algum tipo de violação dos direitos humanos. E aqui toda a questão, né, de por que foi formado esse memorial e tudo mais, ligado à Comissão Nacional da Verdade. É bom que se diga que a comissão ela investigou as violações ocorridas antes até da famosa ditadura militar de 64 e 85. Ela vem desde 1946, tá? E olha só, pessoal, aqui eu estou mostrando para vocês uma linha do tempo que conta desde 1889, ano de instalação da República, e toda a questão de controle, repressão e resistência. Se você observar aqui, ó, a parte de baixo da linha do tempo fala da história do Brasil e da história da repressão no Brasil. Lembrando que, veja, mal a República foi instalada em 1889, um decreto já estabelecia censura à imprensa, por exemplo, né? Já a parte de cima ali, ó, mostram fatos internacionais, né? Então, uma linha do tempo conjunta de fatos da história do Brasil a partir de 1889, né? E acima, ali na parte cinza, fatos da história geral, né? Da história do resto do mundo, ocorrendo no mesmo período. E olha só, pessoal, no fim aqui da linha do tempo, aí vocês começam a entrar no setor das celas, onde ficavam os presos políticos. Lembrando que na época havia então, uma ditadura, então tinha prisões políticas, né? E aqui você tem um exemplo de cela. Hoje, claro, essa cela aqui é um local, né, onde tenta se perceber, tenta se notar o que foi
esse período, né? Como foi essa repressão. E é bom que se diga que esse memorial ele não lembra só a ditadura de 64 a 85. Tem ali na linha do tempo falando da ditadura varguista, do Estado Novo, de 37 a 45 e por aí vai. Então aqui mostra para nós um pouquinho, né, todo esse processo. Isso que vocês estão vendo, ó, notem a porta com a gradezinha e tudo mais, era uma das celas de prisão política aqui no antigo Departamento Estadual de Ordem Política e Social do Governo de São Paulo, ligado à ditadura civil-militar brasileira. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês, pessoal, a cela 3, que é uma reconstituição de como seria, de fato, aquela época, enquanto a cela ainda era cela. Aqui você pode ver que tem vários escritos gravados, escritos com força na parede. Estão vendo? Olha só, você tem aqui toda a questão riscada mesmo no reboco, né? E aqui os colchonetes, onde eles dormiam, então, no chão, né, durante a ditadura, né? Ali você tem um pequeno varalzinho simulando como seria na época, né, com as toalhas, uma pequena pia aqui para higiene, né? E isso daqui seria basicamente uma espécie de vaso sanitário do preso político que era encarcerado dentro desta cela que vocês estão vendo aqui. E assim, pessoal, não podemos imaginar que ficavam naquelas celas que eu mostrei para vocês 1 ou 2 detentos. Não. Ficavam muitas vezes dezenas, ou seja, sempre era comum que as celas estivessem ali superlotadas, porque você pode imaginar que o número de prisões de dissidentes políticos, de opositores da ditadura durante o regime foi bastante comum, bastante acentuado, né? Ainda mais numa cidade do tamanho da cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, né? Então você pode imaginar que era um local bastante tenso, o medo da tortura, da eliminação e por aí vai. E hoje é também um centro de pesquisa para historiadores ou outros pesquisadores que queiram conhecer um pouco mais, através inclusive de documentos do Estado brasileiro, como foi a ditadura civil-militar. Aqui, pessoal, mais uma cela, mas aqui um pouco mais chocante, né? Colocando rostos, né? Colocando humanidade, colocando as pessoas que foram mortas durante o regime. Olha só, pessoal, aqui você tem um setor onde fica passando vídeos, né, sobre a ditadura, aliás, um vídeo muito forte, muito emotivo, assim, né? E aqui são cartas. Aqui uma carta escrita por um filho de um prisioneiro ao prisioneiro político aqui no DEOPS. E aqui é a resposta do pai dele, né, mandando aqui. Da mesma forma, você tem algumas outras cartas de outros presos políticos aqui, né, enviadas aos familiares quando era possível. E olha que bacana, pessoal. Aqui eu estou nos fundos do Memorial da Resistência que eu estava agora, que pertence ali à Pinacoteca. Olhando para lá, estão vendo aquela torre histórica no fundo? Então, ali já é a Estação da Luz, que tem metrô, trem e tudo mais, fácil de chegar, né? É recomendável que vocês procurem ir por dentro, por essa parte de trás que tem acesso, porque aqui é um local um pouco perigoso para assalto e tudo mais, né? Já se você sair então pelos fundos do Memorial da Resistência, olha que bacana o que vocês têm. Aqui a gloriosa Sala São Paulo, um dos mais importantes locais, uma das mais importantes salas de concerto da América Latina. Recomendo fortemente quem puder assistir a alguma obra sendo executada nessa sala, beleza? E olha só, pessoal, quando eu estive em São Paulo para gravar esse vídeo para vocês, eu fiquei hospedado num hotel ali próximo à Avenida Paulista, que é longe dali aonde eu fui visitar, ok? Mas é super tranquilo de chegar, passa metrô ali, tem a Estação da Luz, que é hub para um monte de regiões do estado, da cidade de São Paulo e da grande São Paulo, inclusive, então é relativamente fácil de chegar. Agora, claro, quando você desce, por exemplo, na Estação da Luz, cuidado, tá? Ali é uma área comum de assaltos, então eu recomendaria que você viesse por dentro da ferrovia, como eu te mostrei ali no vídeo, ok? Dá para fazer um caminho que não passa pela rua, é mais seguro. Eu recebi essa dica aí dos funcionários do metrô e também de policiais. Então fica a dica para você poder fazer esse passeio em segurança. Fora que ali também tem aquelas lindíssimas estações de trem, lá do início do século XX, final do século XIX, que valem muito a sua visita, até pela arquitetura e tudo mais. Ali próximo fica o Museu da Língua Portuguesa, ok? Fica a Sala São Paulo, como eu falei, que é uma grande sala de concertos. Aliás, se não puder assistir a um concerto lá, mas puder agendar uma visita, faça isso, vale muito a pena. Beleza? Espero que tenha curtido esse passeio comigo num importante centro de referência histórica do nosso país. E no mais, um fortíssimo abraço. E que a força, claro, sempre esteja com você. Tchau, tchau!